Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a resolução de equações, em um sentido histórico. Então, normalmente, nós conhecemos a fórmula para resolver uma equação de segundo grau pelo nome de fórmula de Bhaskara, né? A fórmula menos b mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a, muito famosa, é conhecida como fórmula de Bhaskara. E a gente vai trabalhar um pouco sobre essa noção de fórmula, mostrando que no sentido histórico, não só essa fórmula não foi criada por Bhaskara, como não fazia sequer sentido falar de uma fórmula no contexto tanto de Bhaskara quanto dos matemáticos que vieram depois dele. Então a gente vai tentar explicar um pouco o que significava uma equação e o que significava resolver uma equação nesses momentos históricos em que esses termos têm um sentido muito diferente do nosso, né? Tentando entender um pouco a história da matemática no seu contexto. Então, só para a gente ter uma primeira ideia sobre o que era uma equação no tempo do Bhaskara, os problemas que exigiam a resolução dessas equações eram expressos dessa maneira, como versos. Então, eu tinha, por exemplo, de um enxame de abelhas, tome a metade, depois a raiz. Este grupo extrai o pólen de um campo de jasmins. 8/9 do todo flutuam pelo céu. Uma abelha solitária escuta seu macho zumbir sobre uma flor de lótus. Atraído pela fragrância, ele tinha se deixado aprisionar na noite anterior. Quantas abelhas havia no enxame? Ou seja, a gente vê que o sentido dessa equação é bastante diferente do nosso. E uma peculiaridade da matemática indiana nessa época é que a matemática ela não se separava da gramática, ou seja, eram dois exercícios concomitantes. Entender esse problema matematicamente, resolvê-lo matematicamente e interpretar o problema no sentido gramatical. Né? Então, eram duas áreas do pensamento que não eram separadas como são hoje em dia. Bom, então tentando acompanhar o modo pelo qual Bhaskara resolve esse problema, ele tinha regras, né, nessa época, enunciadas de modo retórico, e essas regras eram enunciadas para uma equação qualquer, só que de modo retórico. Né? Havia na matemática indiana algum simbolismo para incógnita, por exemplo, para algumas operações, mas as regras eram enunciadas de modo retórico. Então a regra para resolver uma equação era dada mais ou menos desse modo. Seja uma igualdade contendo a quantidade desconhecida, seu quadrado e etc. Se temos os quadrados da quantidade desconhecida e etc. em um dos membros, multiplicamos os dois membros por um fator conveniente, somamos o que é necessário para que o membro das quantidades desconhecidas e assim por diante. Só para a gente ter uma ideia do modo como era expressa a equação e a regra para a resolução da equação. Então a gente vai tentar acompanhar um pouco esse raciocínio, escrevendo o procedimento do Bhaskara, interpretando o procedimento do Bhaskara nos nossos termos, né, com a nossa álgebra. O que é um pouco anacrônico, mas a gente pode ter em mente que aqui é só uma interpretação e eu não estou falando do modo como o Bhaskara simbolizava, como o Bhaskara representava o problema. Eu só vou usar esses símbolos atuais para entender o procedimento de resolução, que já é ele mesmo um pouco diferente do nosso e bastante diferente da nossa fórmula. Bom, então para resolver esse problema das abelhas, primeiro eu chamo o enxame, a quantidade total de abelhas, de 2x². Porque eu já sei que eu vou ter que dividir por 2 e extrair a raiz. Então, os cálculos ficam mais simples se eu chamar de 2x². Então, eu sei que de um enxame de abelhas, se eu tomar a metade e depois a raiz, ou seja, seria a quantidade x, que esse grupo extrai o pólen de um campo de jasmim, né? 8/9 do todo flutuam sobre o céu. Então, eu tenho o grupo que extrai o pólen e eu tenho 8/9 do todo que flutuam sobre o céu. Mais a abelha solitária que escuta o seu macho, ou seja, mais duas abelhas. A abelha solitária e o seu macho. Então, a soma de todas essas abelhas deve ser igual à quantidade total do enxame. Bom, isso daqui a gente pode reescrever como seria 18
aqui seria 18 nonos, né, de x ao quadrado, menos 16 nonos de x ao quadrado, o que daria 2 nonos de x ao quadrado, menos x igual a 2. Bom, então, nessa forma, né, quando a equação era dada nessa forma, eles reescreviam, né, desse modo, e tinham, então, uma regra retórica para resolver essa equação, que era uma regra desse tipo aqui. É por unidades iguais a 4 vezes o número de quadrados que é preciso multiplicar os dois membros. E é a quantidade igual ao quadrado do número primitivo de quantidades desconhecidas simples que é preciso adicionar. Então, mais uma vez, interpretando na nossa linguagem, ali está sendo dito que é por unidades iguais a 4 vezes o número de quadrados. Então, eu tenho 2 quadrados. Né? Então, 4 vezes o número de quadrados seria 8. Tá? Então, é por 8 que eu devo multiplicar os dois membros. Então, primeiro ele multiplica esses dois membros por 8. Né? Isso aqui, vezes 8, que vai dar 16x ao quadrado, menos 72x, igual a 144. Bom, em seguida, a quantidade igual ao quadrado do número primitivo de quantidades desconhecidas simples que é preciso adicionar. Então, a quantidade do número de quantidades desconhecidas simples, ou seja, não elevadas ao quadrado, é preciso adicionar. Então, o quadrado disso daqui, que vai ser 81, eu vou adicionar também dos dois lados. Então, agora, mais 81... que vai dar isso aí. Bom, então esse procedimento, que é expresso desse modo retórico, ele serve, na verdade, para, na linguagem de Bhaskara, eliminar o termo médio, ou seja, eliminar esse termo e fazer com que todo esse membro da equação seja um quadrado. Porque, em seguida, basta fazer a raiz quadrada para achar, para poder igualar a raiz quadrada desse membro à raiz quadrada do segundo membro. Então, esse procedimento, para eliminar o termo médio, é justamente para eu poder reescrever essa equação dessa forma. Então, como agora eu tenho 1 quadrado igual a 1 quadrado, eu posso escrever e eu acho o valor da quantidade desconhecida. Como o enxame era 2x ao quadrado, então o número de abelhas no enxame vai ser 36 vezes 2, que é 72. E com esse procedimento, então, que é esse raciocínio que nós fizemos, só que utilizando uma linguagem retórica, ele encontra o resultado do problema expresso pelo verso das abelhas. Então, nós vimos que é um procedimento de eliminação do termo médio, né, que faz algumas reduções algébricas para tornar possível a resolução da equação e que não emprega em momento nenhum uma fórmula, no sentido que a gente conhece hoje. Apesar da gente poder traduzir passo a passo esse procedimento de um modo que poderia ser enunciado por uma fórmula. A gente vai avançar um pouquinho e vai falar também de procedimentos para resolver equações em outros momentos, em outros lugares, né, por outros povos. Por exemplo, os árabes. E no caso dos árabes, também existia um procedimento técnico, né, uma técnica para resolução de equações, que era também em linguagem retórica e que também não pode ser identificada exatamente a uma fórmula. Então, a gente vai ver um pouco agora qual é o modo árabe de resolver equações. Bom, o principal nome que a gente pode associar a essa técnica é o nome de Al-Khwarizmi, né, um matemático árabe que viveu, inclusive, antes de Bhaskara, né? A gente aqui está falando de contextos que não se comunicavam, né? Nessa época, esses mundos, a gente não sabe muito bem
qual era a possibilidade de comunicação, exatamente como se deu a circulação desses conhecimentos entre esses mundos diferentes. Então, a gente está falando de contextos, por enquanto, separados, né? E as técnicas do Al-Khwarizmi, que era um matemático da cidade de Bagdá, em um momento em que a matemática árabe era muito desenvolvida, né, inclusive porque era a época áurea do Islã, mais ou menos entre o século IX e o século XI, XII, foi a época áurea do Islã, em que a própria religião incentivava muito a pesquisa científica e não diferenciava as práticas mais teóricas, né, a matemática mais teórica de outras práticas, né, de outras situações ou técnicas, problemas mais relacionados ao cotidiano, o que fez com que a matemática se desenvolvesse muito, né? Ao contrário do que muitos livros de história da matemática afirmam, o fato da matemática árabe se relacionar muito com a matemática prática nessa época não era um defeito, não era uma limitação. Ao contrário, era um fator que impulsionava o seu desenvolvimento e que fazia com que essa matemática fosse bastante avançada, bastante desenvolvida. Bom, no caso, então, da resolução de equações, o Al-Khwarizmi é o autor de um tratado, né, que é associado ao nome álgebra, né, o nome álgebra vem desse tratado, que é o tratado sobre o cálculo de Al-Jabr e Al-Muqabala, que são os procedimentos, fazem parte do procedimento para resolver equações. A gente vai ver daqui a pouco o que eles querem dizer. Bom, e os termos utilizados na resolução de equações já eram termos técnicos, né, então era utilizado a palavra, por exemplo, mal, que significa o quadrado da quantidade desconhecida, a palavra jidir, ou shai, que era a própria quantidade desconhecida, né? Esse termo pode ser traduzido como raiz, e esse coisa, ou seja, coisa é algo indeterminado, desconhecido, né? Uma coisa qualquer, que era a quantidade desconhecida, e Haddad, para o termo constante, o número que aparece sozinho na equação. Então, a equação, né, ela era enunciada em termos retóricos, mas já com algumas palavras técnicas com um sentido preciso para designar o que nós conhecemos hoje por esses termos. Então, a partir desse momento, eram enunciados alguns casos e algumas regras básicas de resolução para esses casos. Então, os casos enunciados por Al-Khwarizmi eram esses, né? Então, eu tinha o primeiro caso, por exemplo, quadrados iguais a raízes, né? Ao lado, entre parênteses, está a interpretação desse caso no nosso simbolismo, que não era utilizado na época. Bom, quadrados iguais a raízes quer dizer, então, mal, né, uma certa quantidade de mal, igual a uma certa quantidade de jdir. Né? Depois, uma certa quantidade de mal igual a um Haddad. Então, na verdade, era escrito usando esses termos técnicos que a gente traduziu aqui em português. E a gente vai ver, então, o procedimento utilizado para um caso específico, que vai ser esse caso aqui. Que era, na verdade, enunciado com os coeficientes numéricos, e era, então, havia um procedimento padrão para a resolução desse caso, né, que se encaixa, na verdade, no caso 4, né, quadrados e raízes iguais a um número. E esse procedimento padrão, apesar de ser enunciado para um exemplo, ele valia para qualquer exemplo que entrasse nesse mesmo caso. Né? Então, a gente vai ver como é que é deduzido esse procedimento. A razão do procedimento, né, o modo pelo qual o procedimento funciona, vem de uma justificativa geométrica. Então, a gente vai partir dessa justificativa e deduzir dela o procedimento. Então, primeiro, nós traçamos um quadrado cujo lado é a quantidade desconhecida, o número de jdir. Ou melhor, o jdir, né? Não o número de jdir, o jdir, a quantidade desconhecida. Que aqui a gente está interpretando, estou usando nossa linguagem atual, mas que era chamado de jdir. Em seguida,
nós traçamos dois retângulos iguais, de modo que um dos lados desse retângulo é exatamente o GDIR e o outro lado é a metade do número de GDIR. Agora sim. Né? Então, aqui, como eu tenho 10x, eu tenho 10 quantidades desconhecidas, 10 GDIR. Então, o outro lado desse retângulo vai ser 5. Então, eu faço essa construção a partir dos dados do problema e nós sabemos que essa área aqui toda deve somar 39. Porque aqui o que a gente tem? X ao quadrado e aqui 5x, aqui 5x. Né? Então, x ao quadrado mais 10x igual a 39 é exatamente o que a equação está me dando. Então, o que a equação dá, a informação dada pela equação é que essa área é 39. Então, o que eles fazem? Eu completo esse quadrado. Nós sabemos que aqui a gente tem um quadrado de lado 5, né, porque é o lado do retângulo. Então, essa área vai ser 25. Somando 39 com 25, eu vou ter um quadrado maior de área 64, né, igual a 25 mais 39. Ora, se esse quadrado maior tem área 64, esse lado mede 8. Como nós sabemos que esse lado é 5 mais o GDIR, mais a quantidade desconhecida, para achar a quantidade desconhecida, basta fazer 8 menos 5, que vai ser, então, igual a 3. E com esse procedimento, a gente encontra a quantidade desconhecida. Na verdade, esse procedimento geométrico nos dá a razão pela qual o procedimento retórico, expresso como uma regra, funciona. Então, vamos enunciar agora esse procedimento retórico. O procedimento seria o seguinte: tome um número de GDIR, que aqui no caso é 5. Desculpe, é 10. Encontre a metade. Agora sim, é 5. Depois, ache o quadrado desta quantidade, ou seja, 25. Some o resultado aos Haddad, ou seja, a constante, o que vai dar 64. Encontre a raiz do resultado, né, do resultado obtido aqui, que vai ser 8. Subtraia desta quantidade a metade do número de GDIR, ou seja, 8 menos 5, o que vai dar o valor da quantidade desconhecida. Tá? Então, aqui é interessante que, diferente da matemática grega, o procedimento geométrico não serve para validar, para dar uma legitimidade ao procedimento. Né? Aqui na matemática árabe não existe tanto esse valor, né, de legitimidade, e, na verdade, o que o procedimento geométrico nos dá é a causa, a razão pela qual o procedimento funciona e pode ser enunciado dessa forma. Então, existiam esses procedimentos para todos os tipos de equação, né? Na verdade, aqui a gente escreveu o procedimento para o tipo 4, e como nós vimos, o procedimento é enunciado de modo retórico de uma maneira que ele serve para qualquer equação do tipo 4. Então, ainda que ele se justifique aqui
atribuindo-se números aos coeficientes, ele vale para uma equação qualquer desse tipo. Isso é o que alguns historiadores chamam da pedagogia do exemplo. Ou seja, há uma generalidade, sim, nesses procedimentos, né? Apesar dos exemplos serem numéricos, o procedimento vale para instanciações numéricas quaisquer. Portanto, o procedimento tem uma generalidade bastante completa para todas as equações desse caso, né, para todas as equações desse tipo. Bom, e então, resta agora ver como, no caso de uma equação qualquer, Al-Khwarizmi podia reduzir essa equação a um dos casos, né? Então, ele tinha regras que funcionavam, das quais se sabia a causa para cada um dos casos, e, dada uma equação qualquer, surgida de um problema qualquer, era preciso reduzir essa equação a um dos casos. Então, a gente vai dar um exemplo para essa equação aqui. E é justamente no caso de equações desse tipo que vão ser aplicados os procedimentos de Al-Jabr e Al-Muqabala. O que significa isso? Bom, primeiro é preciso ter em mente que as quantidades nos dois membros, né, ou seja, os dois lados da equação, apesar de não serem escritos dessa forma, havia dois lados, esses dois lados eram quantidades, ou seja, números positivos. Então, aqui era uma certa quantidade positiva e aqui uma outra quantidade positiva. Como essa é uma quantidade positiva, o fato de que eu tiro 20x dessa quantidade pode ser encarado como um excesso. Ou seja, existe nesse membro um excesso de 20x em relação a esse. E é preciso, portanto, restaurar esse excesso ao segundo membro. É justamente esse procedimento de restauração que é chamado de Al-Jabr, ou álgebra. Então, a restauração me permite reescrever a equação, de modo retórico, dessa forma. Ou seja, restaurar o excesso dos 20x que existia nesse membro a este membro. Então, em primeiro lugar, a gente emprega o procedimento de restauração Al-Jabr. Então, esse daqui seria Al-Jabr. E, em seguida, a gente aplica o procedimento de Al-Muqabala. Por isso que o tratado é o cálculo de Al-Jabr e Al-Muqabala. Al-Jabr significa restauração e Al-Muqabala, balanceamento. O que significa isso? Essa equação está desbalanceada, porque eu tenho termos aqui do mesmo tipo dos dois lados. Então, é preciso balancear, o que me permite reescrever a equação dessa forma. Fazendo isso, nós temos uma equação do tipo 5, como nós vimos no enunciado desses tipos. E como nós temos uma equação de tipo 5, nós já sabemos o procedimento para resolver essa equação. Bom, então, é interessante que nesse procedimento, a Al-Jabr consiste exatamente em passar o 20x para o outro lado. Hoje em dia, a gente muitas vezes recrimina os alunos, quando dizem que esse termo deve ser passado para o outro lado, porque na concepção da matemática atual, o que a gente faz é aplicar mais 20x dos dois lados, sabendo que mais 20x é a operação inversa de menos 20x. Mas nesse caso que a gente está tratando aqui, se trata exatamente de passar para o outro lado, porque eu tenho uma quantidade positiva que eu devo restaurar ao outro lado. Então, estaria mais próxima realmente dessa ideia de passar essa quantidade desconhecida para o outro lado. A álgebra nos séculos XV e XVI, na época do Renascimento, era essencialmente a álgebra árabe. Aí a gente já pode sim falar de uma circulação, de uma influência realmente da álgebra árabe sobre a matemática europeia dessa época, sobretudo na Itália.
Mas a diferença é que já existia um simbolismo, ainda que esse simbolismo não fosse unificado. Ou seja, em alguns países, em algumas regiões, se usava um certo tipo de simbolismo, e em outras, outro. Né? Então, por exemplo, a quantidade desconhecida, coisa ou raiz, era simbolizada por uma letra, por exemplo, R de raiz, vamos dizer, dependia da região, dependia do lugar, em cada lugar era de um jeito. O quadrado, por uma outra letra, vamos dizer que, né, o cubus por C, por exemplo, e as operações de mais e menos pelas abreviações das palavras latinas, plus e minus, né, que seria P e M. Isso essencialmente na Itália, né? Em outras regiões, por exemplo, na Alemanha, já existia em alguns lugares esse simbolismo para mais e menos, né? Nós sabemos que o sinal de igual foi proposto no século XVI na Inglaterra, mas esses simbolismos não eram unificados, né? Ainda assim, se a gente reunisse em um só lugar, a um só tempo, todos os simbolismos usados na época, a gente poderia escrever, por exemplo, a equação x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 7x igual a raiz de x mais 6, como é que a gente escreveria? Isso aqui seria cubos, menos, vamos dizer, né? Se fosse na Alemanha, se fosse na Itália seria minus, né? Seria m, 5 quadrados, mais 7 raiz, igual, aqui era um simbolismo que não englobava todos os termos, muitas vezes, R mais 6. O simbolismo para raiz podia ser uma abreviação da palavra R de raiz, né, de raiz quadrada, mas também não se sabia muito bem até onde ia a raiz. Isso era dado por outros artifícios. Então, a gente teria algo desse tipo. Então, no caso das equações do segundo grau, né, vamos supor que a gente tenha essa equação. A mais 21 igual a 10b. Onde A é o quadrado de B e B é a quantidade desconhecida. Né? Até esse momento não se usava a mesma letra para uma quantidade e o seu quadrado, né? Eram letras diferentes. Então A seria o quadrado e B a quantidade desconhecida. Então uma equação desse tipo poderia ser resolvida ao modo de Bhaskara, de Al-Khwarizmi, que também era o modo utilizado no século XV e XVI na Europa, poderia ser resolvida por um procedimento padrão, né, que consistia mais ou menos nesses procedimentos que a gente já viu de Al-Khwarizmi, Bhaskara, enfim, que se tornou um procedimento padrão. Então, qual era o procedimento padrão para resolver essa equação? Tomar a metade do número de B. Tá? Tomar a metade do número de B não significa B sobre 2. Significa quantos B's eu tenho aqui? 10 B's. Então, o número de B's é 10. A metade do número de B's é 5. Então, tomar a metade do número de B's, que é 5. Fazer o quadrado do resultado, que daria 25. Subtrair deste valor, né, que é o quadrado da metade do número de B's, o número. Né? O número é o número que está sozinho aqui, que não multiplica nenhuma quantidade desconhecida. 25 menos 21. Achar a raiz do resultado. Ou seja, o resultado aqui seria 4, a raiz seria 2. E, finalmente, subtrair este valor
da metade do número de B's. Ou seja, a metade do número de B's, né, que é 5, e eu subtraio desse valor o valor encontrado aqui, que é 2, e acho 3. 3 é o resultado. Ou seja, B igual a 3. Bom, esse então é um procedimento padrão, né, expresso de modo retórico, e, mais uma vez, servia para um caso bastante geral, né? Então, se nós reuníssemos todas as técnicas utilizadas até esse momento, incluindo todos os simbolismos, supondo que eles fossem unificados, esse seria o modo mais geral possível de se enunciar um procedimento para resolver uma equação do segundo grau. Né? Nós vemos que ele é realmente geral, porque ele não depende das instanciações numéricas desses valores aqui. Ele pode ser utilizado para um caso geral, contanto que esse caso seja desse tipo, quadrado mais número igual a uma certa quantidade de quantidades desconhecidas, né? Porque esse procedimento, dessa forma, só funciona para a equação dada desse modo. E agora, o passo que vai ser dado a partir do final do século XVI, principalmente por uma sugestão de François Viette, né, do matemático francês Viette, simplifica muito esse procedimento, que é a simbolização dos coeficientes. O que significa isso? Ao invés de escrever essa equação com coeficientes numéricos, a gente poderia simbolizar também os coeficientes e escrever, por exemplo, a equação dessa forma. Né? A gente já viu que, na verdade, 21 e 10 poderiam ali ser valores quaisquer. Só que agora esses valores quaisquer eu estou chamando de M e N. E, na verdade, o que vai ser muito simplificado pela simbolização dos coeficientes é o procedimento. Porque esse procedimento vai consistir simplesmente no seguinte: tomar a metade do número de B's, N sobre 2. Em seguida, fazer o quadrado do resultado. Em seguida, subtrair deste valor o número. Achar a raiz do resultado. Subtrair este valor da metade do número de B's. Ou seja, eu depois tenho que fazer N sobre 2 menos esse valor. E isso daqui me dá o valor do B. Ou seja, um passo fundamental para que a gente tenha uma fórmula para a resolução de equações é a simbolização dos coeficientes. Então, eu não posso sequer pensar em uma fórmula se eu não tenho uma simbolização dos coeficientes. E o Viette sugeriu uma simbolização para os coeficientes. Então, por exemplo, ele chamava se A era incógnita, A ao quadrado era chamado de A quadratum. Né? Aqui um outro passo importante que está sendo dado por Viette, ele designava pelo mesmo símbolo a quantidade e o seu quadrado. E a equação, por exemplo, x ao quadrado mais bx, vou botar outro valor aqui, para não outra letra, para não parecer que é aquele b, né? Vamos botar bzinho. Mais bx igual a c, era escrita então, na linguagem de Viette, a quadratum mais, aqui, mais b em a, tá? Mostrando que o B estava multiplicando A. Aí ele usava uma palavra, ele não usava o sinal de igual, usava uma palavra, equator
C. Tá? Ou seja, ele já está utilizando um simbolismo para os coeficientes. Tá? Aqui ele designava ainda a dimensão desses coeficientes, né? Mas eu não vou me preocupar com isso agora. E com isso, ele já podia enunciar uma equação com uma generalidade bastante grande. Né? Ainda assim, para a gente dizer que existia uma fórmula para resolver equações do segundo grau, era preciso que as equações particulares fossem vistas como casos de uma equação geral. Né? Hoje em dia, quando a gente dá uma equação geral desse tipo, primeiro, a gente considera que esses valores podem ser positivos ou negativos, o que na época ainda não era feito, ainda existia uma limitação na consideração de valores negativos. Segundo, a gente considera que a atribuição de valores para ABC fornece casos para essa equação geral. Essa concepção de que eu tenho uma equação geral e os casos que são obtidos a partir de instanciações dos coeficientes, né, atribuindo-se valores numéricos aos coeficientes, é uma visão bastante recente, bastante moderna da matemática. E mesmo que Viette já utilizasse simbolismo para os coeficientes, ele ainda não enxergava exatamente as equações particulares como casos de uma equação geral. Então, ainda assim, não seria apropriado dizer que Viette já possuía uma fórmula para resolver equações do segundo grau. Né? Ou seja, se a gente afirma que o inventor da fórmula para resolver equações do segundo grau não foi Bhaskara, muitos poderiam perguntar, quem foi então? É mais adequado responder, do ponto de vista da história da matemática, que essa pergunta não é uma boa pergunta. Né, que, na verdade, no desenvolvimento da matemática existem diferentes contextos, onde as equações têm diferentes sentidos, diferentes procedimentos, e que não é possível responder essa pergunta, quem inventou a fórmula? Né, essa seria uma pergunta mal formulada do ponto de vista da história da matemática. Bom, ainda para dar um exemplo das dificuldades cognitivas, epistemológicas, associadas a simbolização dos coeficientes, né, para mostrar que, ainda que Viette tenha introduzido essa simbolização, não quer dizer que ele concebesse equações como nós concebemos, eu queria fazer um comentário sobre a diferença entre incógnita e coeficientes. Aqui vou botar diferente. Qual é a diferença entre incógnita e coeficientes? Muitas vezes esse é um problema que eu vejo acontecer muito no ensino, né, que muitas vezes os alunos não entendem do ponto de vista epistemológico, digamos assim, qual seria essa diferença. Porque em ambos os casos eu uso símbolos para representar esses valores, mas esses símbolos têm estatutos, têm naturezas bastante diferentes. Que não são apenas... Não está apenas no fato de eu usar as últimas letras do alfabeto para representar as incógnitas e, normalmente, as primeiras letras do alfabeto para representar os coeficientes. Qual é, então, essa diferença? A incógnita é um valor desconhecido, porém, não arbitrário. Ou seja, o valor da incógnita aqui, ele pode ser encontrado quando eu resolvo a equação. Né? Uma equação ela só é obtida quando eu atribuo valores aos coeficientes. Portanto, os coeficientes são valores, eles recebem valores conhecidos, mas arbitrários. Ou seja, partindo dessa equação geral, se eu atribuir valores para ABC, eu tenho uma equação determinada. Na verdade, essa equação ax² mais bx mais c igual a zero não é uma equação, são infinitas equações. Eu obtenho uma equação quando eu atribuo valores para esses números. B igual a E e C igual a 5. Valores quaisquer, um número real qualquer. Agora sim, eu tenho uma equação. 1,1 x²
mais é x mais 5 igual a 0. Ou seja, os coeficientes são valores que são conhecidos, eles precisam ser determinados para que eu tenha uma equação determinada, mas são arbitrários. Eu posso dar qualquer valor. A partir do momento que eu tenho uma equação determinada, eu posso encontrar o valor da incógnita. Ou seja, o valor da incógnita não é arbitrário, apesar dele ser desconhecido. Tá? Então, a incógnita e o coeficiente trazem duas indeterminações de tipos distintos. Né? O coeficiente, ele é determinado de modo arbitrário, quando eu digo isso aqui. Já a incógnita, ele não é determinado de modo arbitrário. A incógnita é determinada pela resolução desta equação. Tá? Ou seja, essa simbolização dos coeficientes é realmente um passo cognitivo e epistemológico bastante sofisticado e difícil de se compreender. Né? Uma outra observação que eu queria fazer para terminar essa aula, que essa sim já estava presente no tempo de Viette, é a importância do método analítico. O que significa isso? No início da sua obra sobre a arte analítica, né, a obra do Viette, em que ele introduz esses simbolismos e define regras para se operar com essas quantidades desconhecidas, para equações, e que também propõe uma axiomatização da álgebra, a maneira do que já se fazia para a geometria, ele propõe uma axiomatização da álgebra. Essa obra se chama Introdução à Arte Analítica. E logo no início dessa obra, ele cita um pensador grego, Theon, para dizer que o que ele vai explorar é o método da análise. Né? O que é o método da análise? Ele diz: encontra-se na matemática uma certa maneira de procurar a verdade que disse ter sido primeiramente inventada por Platão, que Theon chamou análise, e que para ele define a suposição daquilo que procuramos como se estivesse conhecido, para chegar a uma verdade procurada por meio das consequências. Ao contrário, a síntese é a suposição de uma coisa concedida para chegar ao conhecimento daquilo que procuramos pelo meio das consequências. Um exemplo típico de síntese é quando eu resolvo um problema de construção. Né? Então, por exemplo, encontre a perpendicular a uma reta dada. Então, eu pego o compasso, traço 2 pontos e traço a perpendicular. Ou seja, eu construí a solução. Né? A partir dos dados do problema, eu construo a solução. A análise é um método bastante distinto. Né? Como ele diz aqui, eu suponho que aquilo que eu procuro já está conhecido e encontro o seu valor por meio das consequências. A escrita de uma equação é o melhor exemplo do método analítico, né, da utilização desse método analítico. O que a gente faz? Se eu quero resolver a equação x mais 2 igual a 3, eu escrevo isso aqui. O que significa escrever isso? Significa que eu estou considerando x uma quantidade como as outras. Ou seja, eu admito que x é uma quantidade conhecida, com a qual eu posso operar do mesmo modo, segundo as mesmas regras que eu utilizo para operar com as quantidades conhecidas. E então eu escrevo x igual a 3 menos 2, que dá 1. Ou seja, supondo que aquilo que é desconhecido está conhecido e operando com as regras que eu utilizo para as quantidades conhecidas, eu consigo determinar o valor da quantidade desconhecida. Esse é exatamente o método analítico que a gente vê aqui, que é um método bastante sofisticado e que esse sim foi a grande novidade, a grande ferramenta que foi introduzida no final do século XVI e no século XVII e que transformou a matemática, dando origem então à matemática que a gente conhece, que já é uniformizada, que tem simbolismo, que tem regras mais gerais para a resolução de equações, que foi principalmente popularizada a partir do trabalho de Descartes, que a gente vai ver na próxima aula.